Processos vivos do jeitinho. Os processos do jeitinho são familiares àqueles dos sistemas vivos cujas soluções não são definitivas, por melhores que sejam, porque qualquer sistema precisa manter um tanto de abertura para que possa continuar interagindo e, com isso, desenvolvendo recursos de adaptação e sobrevivência, ou mesmo testando recursos inventivos. Quando nos sistemas humanos uma solução é colocada como a melhor ou a única, ao mesmo tempo se impede o desenvolvimento de potencialidades ainda não desenvolvidas, e com isso a evolução. Isso aqui é um bom argumento contra as idealizações que destroem a nossa vida. O jeitinho brasileiro desconsidera algumas normas, mas também cria condições para o desenvolvimento de potencialidades humanas, de novas habilidades. É importante notar que os processos de equilíbrio e de composição do corpo se desenvolvem de modo bastante inconsciente. O corpo acha o jeito com relativa autonomia das instituições, das leis, das normas. Está envolvido com a percepção das singularidades que superam as determinações da regra. O corpo acha um jeito com relativa autonomia, né, ou independência das instituições. No consultório, eu venho trabalhando essa coisa da pessoa perceber as idealizações dela assim, de uma forma mais constante, mais frequente. E agora acho que é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Que é fazer com que a pessoa dê espaço para criar, né? Eu tenho investido nisso, né? Da pessoa reconhecer o que mentalmente ela vai construindo, idealizando, para que ela encontre outras possibilidades para a própria vida dela, né? É que para ter essa inventividade, esse deslocamento, esse jeitinho, precisa de uma região, digamos assim, de indiscernibilidade. Uma região nebulosa, sem a certeza, a ilusão da certeza. Toda essa metafísica da certeza, ela está justamente para nos anestesiar do medo de viver, da incerteza do amanhã, né? Todo esse esquema é uma defesa emocional, né? Contra tudo isso. E eu acho que o exercício é como é que você se deixa viver nesse lugar incerto. Isso é muito difícil, porque quanto menos o estado de bem-estar social atua ampliando as incertezas, mais eu vou para o neopentecostal, onde a certeza de um outro mundo é real e rica. Então, é muito simples para quem tem o que comer amanhã, abrir a porta para as incertezas, fazer exercícios de esquizodramas, não é? Agora, para quem vive já em estado de incerteza, talvez aí o jeitinho seja o golpe. Não, o jeitinho é a necessidade, né? Ele não pode ser a utopia, porque ele já é a necessidade. A utopia é mais estabilidade, né? A utopia é mais estabilidade. Mas o fato é dar um jeito, né? Para nós dar um jeito é a urgência. Mas é o Mano Brown. Eu não sei se a questão de quem não está com o café da manhã na mesa, se eles não estão mais preparados para a incerteza do que nós. Mas a utopia é a estabilidade, sabe? Qual é a luta? O mínimo de estabilidade para sobreviver. Que nem quando eu tive bolsa na Europa, que a Dilma me sustentou, que eu, na Europa, era uma pessoa que podia respirar, podia ler um livro, não precisava pensar no que eu ia comer amanhã. Então, a minha utopia, por isso que eu acho que a gente tem que ver os fluxos. Que fluxo que está essa pessoa? Ela está, como eu, na invenção, como que eu vou fazer para sobreviver, o que eu vou fazer para me destacar.
Então, como é que eu vou? Eu estou o tempo todo sendo obrigada a inventar. Exato. Eu o tempo todo tendo que dar um jeitinho. Eu acho que o extremo do jeitinho é um golpe, sabe? O extremo do jeitinho é o golpe. Do jeito, não do jeitinho, Nina. Só Eu sempre estive do lado das filosofias da diferença, da inventividade, do aceitar o risco. Mas isso é um pensamento pequeno burguês. Para algumas pessoas que já vivem isso como realidade, que a sua utopia é a estabilidade, é a sobrevivência, é o não risco, porque o risco já é real. Então, o que para um dinamarquês é uma utopia, uma filosofia da diferença deleuziana parisiense, é uma utopia, gente, vamos abrir o olho para as urgências, para o momento. Para nós é o que o Mano Brown falou, né? Olha, se eu não abrir o olho agora, eu levo um tiro descendo o morro ou subindo o morro. Então, são perspectivas bem diferentes mesmo, né? De como lidar com isso. Acho que isso é bem claro, né, gente? Não é uma utopia, para nós é um fato. E é um fato que nos faz desejar uma estabilidade mínima. São perspectivas, são lugares de onde se parte muito diferentes, né? É muito louco isso, porque a utopia de um dinamarquês é o jeitinho, a utopia de quem vive em situação de dar um jeito é a estabilidade dinamarquesa. Todo o sistema precisa ter redundância, ou seja, repetição, estabilidade. É importante, senão não é um sistema, senão não se estabiliza como sistema. Mas se ele não tem uma margem de flexibilidade, de instabilidade, ele também não se adapta, ele também não cria recursos novos para lidar com a novidade, que a novidade, teoricamente, é possível mesmo, né? Então, essa relação entre estabilidade e instabilidade é o que permite que um sistema sobreviva. E aqui mais para frente vocês vão ver como eu vou dizer, olha, se a gente pensa na postura humana como um sistema, então precisa de estabilidade, repetição, hábito, mas ao mesmo tempo inventividade, criatividade. Mas essa coisa de que a gente fica sendo criativo o tempo todo, esquece, tá? Porque se você fica criativo o tempo todo, você enlouquece. Você pira mesmo, a gente pira. Então, mas tem um elemento que é da cognição que me interessa, que assim, mesmo se você está, digamos, pressionado por essa inventividade capitalística, por esse mecanismo de produção que nunca cessa, ou se você está na Dinamarca, tem um componente da cognição que ele precisa de uma percepção ativa, que eu acho que o jeitinho mora nesse lugar dessa percepção ativa. Prônesis. Isso. Que é então, cognitivo mesmo, para o Aristóteles, é um modo de conhecimento. Então, como que você suporta? Talvez, para quem está como eu, nesse lugar, buscar as regularidades. O que é regular? Às vezes, só o que é regular é a respiração, né? Dependendo do lugar que você está, e às vezes nem ela. Mas buscar os pontos fixos. Aí o hábito pode ser um amigo. Para quem está super habituado, preso numa máquina, como, claro, os nossos autores da contracultura queriam sair dessa máquina, mas para quem está nesse formato, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, para isso, encontrar nessa vida mesmo os pontos de inventividade. Que é aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, que é, você não tem como dar o próximo passo se você não está em lugar nenhum. Então, onde você está? Estou aqui nesse lugar. Desse lugar. Então, conforme-se. Depois você vai dando um passo, outro passo, né? Mas para conformar-se, tem que, antes de tudo, não generalizar-se, né? Não pode ser um indivíduo genérico. Porque se você for um indivíduo genérico com todos os tiques, a ticagem de idealização, já era. Já era. Podem te dizer, ao fazer isso, você está ajudando a pessoa a mapear
o mundo em que ela está a partir da posição em que ela está nesse mundo. Né? Que o Gaia chamava de topografar, né? Porque a questão dele é espacial. O Deleuze vai falar cartografar, né? Porque a questão dele é outra lá. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de estar elaborando a espacialidade. Quer dizer, qual é a posição que você está neste ambiente? Né? A posição que você está. Que é a posição é o conceito-chave, né, da análise do Gaiarsa, né, que ele propõe. Que é essa força que está encarnando, essa força de dissolução da subjetividade é que está vigorando nesse momento, né? Enfim. E o medo do contato, que eu ia dizer, né, que a gente conversou sobre isso um pouco lá no barraco na rua, né, Estela? Quando você apresentou o teu tema, não é o medo do amor, do amorzinho. Eu acho que às vezes a gente tem mais medo do quando a gente não gosta muito, sabe? Tipo, como é que você tá com alguém suportando um troço que tá batendo desagradável? Então, aprender a estar num campo afetivo é aprender também a como que eu suporto essas forças desagradáveis, esse afeto desagradável. É como é que você aguenta estar ali no difícil, entendeu? A cultura do cancelamento é um sintoma disso. Exato. Você não suporta, porque os dispositivos favorecem. Os dispositivos que a gente habita favorecem os cancelamentos. Esse é o problema, né? Porque você não está fraterno, não é frate, é solo. Tá? É uma coisa solo, está junto com as pessoas só. Você está junto, você faz parte daquele grupo, você está junto. Mas não faz isso que a gente está fazendo aqui. Percebe? Isso aqui que a gente está fazendo, das disponibilidades, as diferenças, cada um numa área, não sei o que lá, mostrar as nossas fragilidades, isso não... E não se sentir mal por isso, enfim, todo mundo aprendendo. Então, assim, você não encontra, você encontra gente que vai se juntar solo com o outro, dizendo que aceita o diálogo, mas vai para casa, volta a ser o que era, não sei o que, não faz nenhum, você entendeu? Não tem frater, né, de olhar, entendeu? Isso é muito significativo quando sabemos que, ao ser vivo, importa a inteligência como capacidade de perceber e elaborar diferenças. Por meio da diferenciação, o ser se transforma e se desenvolve. O corpo que chama a atenção nas situações de jeitinho não é o corpo morto, estudado pela anatomia, ou o corpo que é dirigido como uma máquina, tampouco o corpo escravo. O corpo do jeitinho é um corpo consciência, singular e comunicativo. Que lindo! Então, uma clínica da inteligência, né? Uma clínica que estimula a inteligência, a percepção e elaboração de diferenças. Bonito isso aqui, né? O corpo que chama atenção nas situações de jeitinho não é o corpo morto, estudado pela anatomia, ou o corpo que é dirigido como uma máquina. Tampouco o corpo escravo, é um corpo consciência, singular e comunicativo.